Ignição e decolagem do Atlas V com Juno em uma jornada para Júpiter, uma peça planetária do quebra-cabeça sobre o início do nosso sistema solar. A NASA fez de novo. We conquered. À primeira vista, Júpiter parece apenas um planeta gigante comum. Você pode ver suas nuvens coloridas, faixas giratórias e a famosa tempestade vermelha que gira há centenas de anos. Mas por trás de sua bela aparência, existe uma verdade que os cientistas estudam há muito tempo. Júpiter não é apenas um planeta comum. É um dos lugares mais perigosos de todo o sistema solar. Quando se fala do tamanho dos planetas, quase nenhum chega perto de Júpiter. Ele é imenso comparado à Terra. Com tanto espaço em seu interior, caberiam mais de 1000 terras dentro dele. E mesmo sendo composto principalmente de gás, ele ainda é mais pesado do que a massa combinada de todos os outros planetas do sistema solar. De acordo com os cientistas da NASA, se ele tivesse acumulado ainda mais material no passado, poderia ter iniciado a fusão nuclear em seu interior. Isso significa que, em vez de planeta, Júpiter poderia ter se tornado como uma pequena estrela. E se isso tivesse acontecido, o sistema solar seria muito diferente do que é hoje. Mas mesmo que não tenha se tornado uma estrela, Júpiter tem uma característica única que nenhum outro planeta consegue igualar. Ele não tem uma superfície sólida. Se você tentar pousar em Júpiter, não vai encontrar nenhum solo para aterrissar. À medida que você desce cada vez mais, a atmosfera vai ficando mais densa. A pressão vai aumentando gradualmente até chegar ao ponto em que nenhuma nave espacial comum consegue sobreviver. Nas partes mais profundas, acredita-se nisso. E quando isso aconteceu, estava frio. E estava frio. E se isso acontecer, fica frio. É por isso que Júpiter é tão perigoso. Seu campo magnético, assim como a Terra, também tem um campo magnético. Isso serve como nossa proteção contra a radiação do Sol. Mas o campo magnético de Júpiter está em outro nível. É imenso. Ele se estende por milhões e milhões de quilômetros no espaço. Segundo a NASA, se isso acontecesse, seria frio. E se isso acontecesse, seria frio. E se isso acontecesse, seria frio. As espaçonaves feitas pelo ser humano teriam dificuldade em se aproximar por muito tempo. Quando a NASA enviou a Juno para Júpiter, isso aconteceu. Ficou frio. E se isso acontecesse, seria frio. E isso é por causa da exposição à radiação enquanto orbita o planeta. Isso aconteceu, ficou frio. Se acontecer, fica frio. E ficou frio. Foi isso que aconteceu. Se isso acontecer, fica frio. E isso, frio, e isso, frio. Só ao redor do planeta já é uma zona da morte. Isso aconteceu, ficou frio. Isso aconteceu, ficou frio. E há uma teoria chamada hipótese do Grand Tech. Isso aconteceu, ficou frio. Júpiter entrou no sistema solar interno durante os estágios iniciais da formação dos planetas. Enquanto se movia, ele puxou e perturbou muitas pedras, gelo e detritos. Alguns pesquisadores acreditam que por causa disso, Marte é menor do que a Terra e que isso também pode ter afetado a formação do cinturão de asteroides que vemos hoje. Por causa da força gravitacional extrema de Júpiter, ele funciona como um aspirador gigante do sistema solar. Muitos cometas e asteroides são atraídos por ele. Às vezes, isso protege a Terra, pois Júpiter absorve objetos espaciais. Mas às vezes isso também faz com que a órbita de outros objetos celestes mude. Em 1994, um evento enorme foi testemunhado por astrônomos do mundo todo. O cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter. Não foi uma colisão simples. Foi possível ver da Terra as enormes explosões na atmosfera do planeta. Segundo a NASA, alguns dos impactos foram mais poderosos do que todas as armas nucleares da Terra juntas. E foi aí que os cientistas mais uma vez perceberam o quão brutal é o ambiente ao redor desse planeta gigante. Mas mesmo sendo tão perigoso, Júpiter também é um dos planetas mais importantes para a humanidade compreender. Por causa dos estudos sobre ele, entendemos melhor como os planetas se formam, como funcionam a gravidade intensa e a radiação, e como outros sistemas planetários podem se formar em partes distantes da galáxia. Atualmente, a NASA
a Agência Espacial Europeia e outras agências espaciais continuam estudando Júpiter e suas luas, como Galileu, Europa e Ganimedes. Alguns cientistas acreditam que existem oceanos de água sob o gelo espesso de algumas dessas luas, algo importante na busca por possível vida fora da Terra. Por isso, enquanto olhamos para Júpiter de longe, é fácil pensar que ele é apenas uma grande bola de gás no espaço. Mas para os cientistas, isso é um lembrete de quão feroz e caótica é a verdadeira natureza do espaço. Um planeta capaz de destruir uma espaçonave, mudar a direção dos mundos e possivelmente a razão pela qual a Terra ainda existe na forma que conhecemos hoje. Existe uma razão pela qual Júpiter é especial em todo o sistema solar. Não é só porque é o maior planeta, mas também por causa da grande influência que exerce no espaço. Por bilhões de anos, Júpiter tem sido como um gigantesco motor gravitacional, constantemente puxando, empurrando e às vezes destruindo objetos que passam perto dele. Cometas, asteroides, até pequenos fragmentos planetários. Quando esses objetos entram em uma órbita errada, geralmente é Júpiter quem os captura primeiro. Há momentos em que ele suga esses objetos espaciais para sua própria atmosfera. Às vezes ele os arremessa para fora do sistema solar. E de acordo com alguns cientistas planetários, há momentos em que sua gravidade empurra objetos para dentro do sistema solar interno, onde está a Terra. Por isso, até agora, não é mesmo? Isso também levanta a questão entre os astrônomos se Júpiter é realmente um protetor da Terra ou se também é uma das razões pelas quais há perigo de grandes eventos de impacto. Mas em 1994, houve um evento que deu um exemplo claro de quão forte é a gravidade de Júpiter. O cometa Shoemaker-Levy-Sham foi puxado pela gravidade do planeta enquanto passava pelo espaço. Devido a forças de maré extremas, o cometa foi despedaçado em mais de 20 partes antes mesmo de colidir. Depois, um a um, os fragmentos colidiram com a atmosfera de Júpiter em uma velocidade altíssima. Os efeitos das explosões eram visíveis da Terra. Segundo a NASA, algumas cicatrizes de impacto superavam o tamanho do planeta Terra, e a liberação de energia da colisão atingiu um nível comparável a milhões de explosões nucleares. Para os cientistas, isso foi um grande lembrete de que, mesmo sendo o sistema solar imenso, existem forças capazes de causar destruição instantânea em escala planetária. E não foi só Júpiter, depois disso, suas luas pareciam estar vivendo em um campo de batalha gravitacional perigoso. Uma das mais interessantes é Io. Essa é a lua mais vulcanicamente ativa que conhecemos até agora. Quase toda a sua superfície está cheia de vulcões em erupção e fluxos de lava. Mas a razão disso não é o calor comum vindo do núcleo, como na Terra. A verdadeira causa é a gravidade de Júpiter. Enquanto Io orbita, ela é puxada repetidamente, e a força gravitacional do planeta gigante a estica. Por causa disso, o interior da Lua esquenta até que sua atividade vulcânica se torne extremamente ativa. E enquanto os vulcões de Io entram em erupção, há material sendo lançado até o espaço. Algumas dessas partículas são afetadas pelo campo magnético de Júpiter e ajudam a formar auroras extremamente fortes nos polos do planeta. Mas são maiores e mais energéticas do que as auroras boreais da Terra. Mas quando se fala em esperança de vida em outros mundos, Europa é mencionada com mais frequência. Sob sua espessa camada de gelo, há fortes indícios de um oceano líquido. Por isso, muitos cientistas estão interessados nisso, porque é possível que existam condições para a vida microbiana sob a superfície. O problema é que Europa também está dentro dos intensos cinturões de radiação de Júpiter. Isso significa que qualquer nave espacial que pousar lá no futuro precisará sobreviver primeiro ao ambiente brutal de radiação antes de perfurar o gelo para alcançar o possível oceano subterrâneo. Outra lua extraordinária é Ganímedes. Ela é a maior lua do sistema solar. É ainda maior do que o planeta Mercúrio. Segundo observações da NASA, essa é a única lua com campo magnético próprio. Mas mesmo tendo sua própria proteção, Ganímedes ainda não consegue escapar completamente dos efeitos da radiação de Júpiter. Em outras palavras, até mesmo suas luas parecem estar presas em um sistema planetário extremamente hostil. E é aqui que os cientistas entendem melhor por que é tão difícil estudar Júpiter de perto. Não é apenas um problema. Os perigos vêm todos ao mesmo tempo.
A gravidade dele é capaz de alterar a órbita da espaçonave. A pressão na atmosfera dele é capaz de esmagar sondas. A radiação dele pode destruir os sistemas eletrônicos. E o campo magnético dele é capaz de acelerar partículas carregadas a velocidades altíssimas. Por isso, cada missão enviada para lá é como uma corrida contra o tempo. Uma das missões mais importantes é a Juno, que está orbitando Júpiter desde 2016. E graças aos dados que ela enviou de volta para a Terra, muitas das suposições anteriores dos cientistas foram mudadas. Por exemplo, antes os pesquisadores achavam que Júpiter tinha um núcleo sólido e bem definido. Mas, de acordo com as novas análises da missão Juno, é possível que a região do núcleo seja difusa como um halo nebuloso, em vez de uma estrutura sólida e compacta. Os cientistas também descobriram que as tempestades intensas na atmosfera de Júpiter não são apenas sistemas climáticos superficiais. Na verdade, a atividade atmosférica dele chega a centenas de quilômetros para baixo. Isso significa que a dinâmica interna do planeta é mais complexa do que se pensava inicialmente. E mesmo que já tenhamos aprendido muito sobre Júpiter, ele continua sendo um dos lugares mais misteriosos que estudamos. Não conseguimos compreendê-lo totalmente. Não podemos andar em sua superfície porque, na verdade, não existe um solo sólido. Também não é realista ter uma base humana permanente em sua atmosfera devido à intensa pressão e radiação. Mesmo com exploração robótica avançada, ainda é limitado o que podemos fazer. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é observá-lo de uma distância segura. E enquanto olhamos para o céu e vemos Júpiter como um ponto brilhante, é fácil esquecer o que ele realmente é. Ele não é um vizinho silencioso no espaço. É uma enorme máquina de gravidade, radiação e tempestades que está em constante movimento desde antes de existir vida na Terra. E talvez também seja uma das razões pelas quais a história do nosso sistema solar se tornou assim.